Tiago 2,23 vai dizer assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Diz assim comigo: e foi chamado amigo de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala com cada servo teu aqui nessa manhã, com cada um que foi comprado no teu sangue. Essa igreja noiva tua, Senhor. Que o Senhor possa tratar com cada um de nós nessa manhã, trazendo exortação, edificando e consolando o nosso coração, através da palavra que é revelação para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Ele não é um Deus, como muitas seitas creem, que Ele criou a terra, colocou o homem, foi embora e deixou nós aqui à mercê. E vocês se virem aí, o que acontecer, aconteceu, e vocês aí, eu aqui. Eu só criei vocês. Não, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus particular. É um Deus que é nosso. É o nosso Pai. Só que um relacionamento, independente do título, eu posso chamar Deus de meu Pai, mas se eu chamar Ele de meu Pai e Ele não for meu amigo, fica estranho. Porque um filho numa casa, você vê, muitos filhos chamam pai e chamam mãe. Mãe, pai, só que não tem amizade, há uma distância. Então, mais do que o título, precisa de um relacionamento. E um relacionamento é amizade, é ser amigo, que é diferente de ser companheiro. Você pode montar num ônibus, montar num cavalo, mas você pode subir num ônibus e sentar do lado de alguém, você tem um companheiro de viagem. Você vai conversar com ele, tal. Ele não é seu amigo, ele é seu companheiro de viagem, companheiro de trabalho, companheiro de estudo. Deus não é nosso companheiro, Deus é nosso amigo. E desde que Ele criou a humanidade lá do Éden, Ele tem desejado esse relacionamento de amizade, de amigo. Ele vinha a virada de tarde, toda a viração, Ele vinha ter relacionamento de amizade, de comunhão com Adão. Isso foi quebrado, mas Jesus trouxe de volta, glória a Deus, o Espírito Santo, né? Nós estávamos aqui ministrando aqui no altar. Querido, essa presença do Espírito Santo nos mostra quanto Deus nos ama, quanto Deus é nosso amigo. Mas o problema é que a igreja também tem que ser amiga do Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus. E eu quero com você passar na história de Abraão. Eu vou usar Abraão nessa manhã como a pessoa que foi chamado amigo de Deus. E por que ele foi chamado amigo de Deus? Qual foi a trajetória que ele fez para Deus dizer: é meu amigo? Ao ponto, querido, Deus não deve satisfação para ninguém, mas Deus e Abraão tinham uma amizade tão profunda e tão gostosa, um relacionamento tão profundo de amizade, que quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele não fez isso sem antes descer do céu. Aí veio o Senhor com 2 varões, que eram 2 anjos, foi na tenda de Abraão, para falar para ele, e o Senhor disse assim: eu não vou falar para o meu amigo Abraão o que eu estou para fazer. Olha lá, Deus veio falar para ele. Então, é sério essa coisa de amizade. Quando a gente tem uma amizade profunda com Deus, Deus vai começar a falar para você tudo o que Ele vai fazer. Deus começa a revelar para você mistérios que Ele não revela para ninguém. Então, dentro da própria igreja, tem aqueles que estão, até tem um companheirismo com Deus, é companheiro, está aí. Mas são poucos que têm amizade, querido. São poucos que podem ser chamados amigos de Deus. E Deus nessa manhã quer despertar isso em nós. Diz para quem está do teu lado: Deus quer ser teu amigo. Aí você fala para ele: então você também seja amigo de Deus. Lembra de uma música como é que chamava? Aquele cantor que cantava: grande é o Senhor. Como é que chama ele? Ademar Campos. Ele tem uma música assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Entendeu? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu dei uma desafinada aqui, não dei?
Mas vamos lá, querido, eu quero passar com você então. Eu quero ser amigo de Deus, e eu quero seguir os passos de Abraão. Abraão vai me ensinar nessa manhã como ser amigo de Deus. Primeira coisa, para ser amigo de Deus, diga assim comigo: eu devo obedecer o chamado de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Primeira coisa, o que Deus faz com ele? Lá em Gênesis 12:1, ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Primeiro Deus chama. O primeiro passo para alguém ser amigo de Deus é ser chamado por Ele. Por isso que Jesus disse assim: aquele que o Pai me dá, esse eu não lançarei fora, esse eu cuidarei, ninguém arrebatará ele da minha mão. Então a primeira coisa que Deus faz é chamar. E Deus está chamando a todos, tanto os que estão na igreja como os que estão fora, porque muitos estão dentro, mas ainda não obedeceram o chamado. Então Deus chama. Lembra lá que nós decoramos: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos obedecem o chamado. Então nessa manhã o Senhor está te chamando. Lá fora o Senhor está batendo nos corações e está chamando: ei, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu pai. Ei, eu quero ter comunhão contigo. Então perceba, Abraão estava lá, perdido, né? Na cidade de Ur, de repente Deus olhou para ele, não tinha nada também de bom em Abraão, né? Ele era uma pessoa comum, talvez fosse até idólatra, porque até o nome o seu pai era fabricante de ídolos, adoravam lua. Mas Deus diz assim: Abraão, eu vou te chamar agora, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão poderia dizer: eu não quero. Tudo bem. Mas ele obedeceu o chamado. Nessa manhã Deus está te chamando, querido. Mas não está te chamando às vezes para vir confessar, porque às vezes até você confessou Jesus já. Mas Ele está te chamando: agora eu quero você mais perto. Eu quero que você saia da borda do teu rio e venha aqui para o fundo, venha aqui para o meio. Vem para a sala do trono, vem comigo. Vem sentar no meu colo, vem receber o meu abraço, eu quero ser seu amigo. Então Deus tem um chamado para todos, chamado não é para alguns. Por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque são poucos que se deixam, são poucos que obedecem o chamado. Amém? Segunda coisa, para ser amigo de Deus, isso aqui também é uma coisa que a igreja tem dificuldade. E Abraão foi chamado pai da fé, tá? Aonde nós, para sermos amigos de Deus, temos que viver pela fé. Em Hebreus 11:8 vai dizer assim: pela fé Abraão, chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus disse: sai, mas para onde é que eu vou? Não interessa, vem. Porque aí precisa exercitar a fé e confiar que Deus vai te levar para o melhor lugar. A Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé. E o que é viver pela fé? Se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que viver pela fé. E não ficar o tempo todo desconfiando: será que Deus vai? Será que Deus não vai? Será que Deus vai fazer? Será que Deus está comigo? Onde está Deus? Isso não é viver pela fé. É saber que passando por caminhos tortuosos, passando pelo vale da sombra da morte, passando por momentos que parece que está tudo confuso, mas você diz: Deus está comigo. Isso é viver pela fé, querido. Ter fé quando tudo está bom, ter fé quando está um mar de rosa. Qualquer um tem fé. Mas Deus quer ser nosso amigo. Ele tem nos chamado às vezes por caminho que nós precisamos exercitar a nossa fé. Que você vai, como Abraão, dizer: e agora? Sair da minha terra e ir para um lugar que eu nem sei. Mas o amigo, ele confia naquele que fez o chamado. Amém, querido? Você está entendendo? Viver pela fé.
Viver pela fé não é como muitos falam assim, ó, viver pela fé é dar um tiro no escuro. Não, não é dar um tiro no escuro. Viver pela fé é crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Ele não te chamou? Ele não te falou vai? E nós vamos chegar lá. Nós não sabemos o caminho, nós não sabemos o que vai acontecer com as nossas vidas amanhã, depois da manhã. Mas uma coisa é certa, Ele vai à frente. E se Deus vai à frente, tudo está certo. Deus, Ele não empurra, Ele guia. Ele vai à frente. Segundo na teologia passada, nós estávamos estudando sobre a vida de Josué. E antes que o povo atravessasse o rio Jordão na sua maior cheia para começar a conquistar a terra que Deus prometeu, ele diz assim, vai a arca da aliança à frente, numa distância de 1 quilômetro, e vocês, povo, vêm atrás, porque onde Deus vai à frente, está tudo certo. Então você perceba, a arca não ia atrás empurrando o povo, dizendo, se vira aí, vão indo. Ele diz, não, deixa que eu vou na frente. E quando os sacerdotes tocaram as águas se abriram e eles passaram ao pé enxuto. Você tem que confiar que Ele está na sua frente, você tem que viver pela sua fé. Não é viver com a fé do seu irmão, eu vivo com a fé da minha esposa, com a fé do meu marido, o meu filho tem uma fé. Querido, é a sua fé. Até quando você confia em Deus? Porque é no dia da tribulação, é no dia da angústia, que eu sei se eu sou amigo de Deus, é que eu sei de verdade se eu vivo pela fé como Abraão. Depois eu falo disso. Vamos lá. Outra coisa, querido, eu estou citando coisas que aconteceu com Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus. Você tem que se encaixar em tudo isso que nós vamos falar aqui. Para ser amigo de Deus, eu também devo largar tudo para trás. Aonde, eu repito de novo, Gênesis 12:1, ele disse assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai. Deus começa do mais grande, da tua terra. Aí ele diminui um pouco, da tua parentela, que são os parentes, primos, tios, e da casa dos teus pais. Tudo aquilo que você está apegado, Abraão, você quer ser meu amigo? Deixa isso para trás. Porque eu quero ser seu amigo, e você tem que sair da tua terra, você tem que sair da sua parentela, você tem que sair da casa dos teus pais. Querido, você é o Abraão de hoje. Deus olha para você como Ele olhou para Abraão. E por que a igreja hoje ela continua vivendo nesta terra? E por que a igreja hoje continua vivendo na parentela? Eu não estou falando de parentes agora, parentela porque nós somos aparentados com Adão, que é o homem carnal, o homem velho. Por que nós estamos ainda na parentela? Nós temos que sair. E sair muitas vezes vai doer, deixar muitas coisas. Mas se eu quero ser amigo, eu saio. E eu deixo aquilo que é bom para trocar por aquilo que é excelente. Porque as coisas do mundo são boas, querido. Vai falar que não é? Se fosse assim, então todo mundo seria débil mental, retardado de continuar fazendo as coisas que fazem no mundo. Fazem porque é bom e traz prazer. Mas é pecado e fere o coração do Pai. E quem fere o coração do Pai não pode ser chamado de amigo. Então nós, igreja, acordemos. Estamos vivendo os últimos segundos do relógio. Jesus está voltando. Nós temos que sair dessa terra, se queremos ser chamados amigo de Deus. Amém? E ele foi chamado para sair da cidade de Ur. A cidade de Ur, a palavra Ur significa labaredas, fogo. Que Deus está querendo dizer, saia desse inferno, saia desse mundo em trevas, não olhe mais para trás. Eu lembro uma vez que o pastor Jonas contou para nós lá no curso que uma pessoa foi dar testemunho, acho que eu já contei isso aqui, né? E ele viveu no mundo do crime, no mundo das drogas, e ele entregou a vida para Jesus, amém. Aí ele foi dar testemunho, e ele começou assim, a falar do que ele vivia, né? Nossa, eu andava com
com mulheres, eu tinha dinheiro, o que eu queria eu tinha. Aí no meio do testemunho ele falou: tempo bom. O pastor mandou cortar o microfone dele na hora e mandou ele sentar. Como tempo bom? Você pode achar tempo bom enquanto você está na carne, mas depois que você nasceu no Espírito, você fala: não, vida desgraçada. Eu estava com meu pé lá na senzala, preso, lá no inferno, aquilo parecia que era bom, mas o fim era de morte. É assim que se dá um testemunho, querido, não dizer: tempo bom. Pensou uma prostituta vir dar testemunho e dizer: tempo bom, quanto homem. Ei, isso aí não edifica. Quer ser amigo de Deus, larga tudo para trás. Aí a família de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra porque ia ser destruída. E Deus disse assim: não olhe para trás. E se você quiser que uma mulher faça uma coisa, você fala o não antes. Você fala assim: não queima o arroz hoje, chega à tarde o arroz está queimado. O que aconteceu? Não olhe para trás. Aí quando estava saindo, ninguém olhou para trás, nem Ló, nem as filhas. Mas a mulher de Ló, o que ela fez? Ela olhou. E quando ela olhou, ela foi transformada numa estátua de sal. Sabe por que ela olhou, querido? Porque dentro do coração dela, ela não queria sair daquele lugar onde Deus ia destruir. Sodoma e Gomorra era cidade de pecado, homossexualismo. E ela gostava daquele lugar. Deus fala a mesma coisa que falou para a família de Ló para nós: vem, sai de Sodoma e Gomorra. Porque Jesus vai dizer assim: como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a minha volta. Sodoma e Gomorra está aí, e Ele está dizendo para você: não olhe para trás. Quer ser meu amigo? Não olhe para trás. O crente, ele olha para o consumador da fé, o alvo, onde ele quer chegar, e ele não olha para trás e nem dos lados. Amém? Quer ser amigo de Deus, querido? Larga tudo para trás. Muita gente hoje não se converte porque diz assim: mas e meus parentes? Mas os meus amigos? Mas... Não olhe para trás. Quem não quiser ser mais seu amigo porque você virou crente, fazer o quê? Porque o amigo de verdade a gente nunca perde, sabia? É ou não é? Que as pessoas às vezes questionam: por que eu perdi? Ele era meu amigo. Você perdeu porque não era seu amigo, porque amigo não se perde, amigo é para sempre. Amigo é para sempre. Então, quer ser amigo de Deus? Largue tudo para trás. Diz para quem está do teu lado: largue tudo para trás. Larga tudo, querida. Para ser amigo de Deus, querido, você tem que confiar na direção que Deus vai dar. Abraão confiou que Deus o levaria aonde precisava ir. Os pássaros migratórios, eles têm uma bússola que Deus colocou dentro do cérebro deles, que sem ninguém falar nada para eles, na hora de migrar, de repente vai vir um frio, tá o verão, e chegando o frio, eles decolam e às vezes passam um continente inteiro, do norte ao sul, viajando. E quem falou para ele a direção? Deus colocou uma bússola na cabeça dele, e Deus tem colocado uma bússola no nosso coração. Deus vai nos direcionando a cada dia, nos mostrando e dizendo para onde a gente tem que ir, porque a finalidade de nós que somos migratórios aqui na terra é chegar no céu. Nós estamos em pleno voo, então nós temos que confiar que Deus está nos direcionando, mesmo quando parece tudo errado. Deus disse para Moisés: vai. Deus não falou para Moisés assim: eu vou levar vocês num lugar que vocês vão se lascar. Eu vou levar vocês para um beco sem saída. Deus não falou, mas Deus disse: só me acompanha. E a nuvem ia indo, e aonde a nuvem ia, eles iam indo. Mas talvez eles disseram assim: nossa, mas que estranho, parece que Ele está nos levando para um lugar sem saída. Confia, querido, quando o Espírito te direciona para um beco sem saída, porque ali tem um milagre esperando por você. Ali tem a glória de Deus esperando para você. E todo beco sem saída é uma oportunidade de nós experimentarmos da glória e o poder de Deus.
Aí a nuvem foi, parou no mar. Para onde que eles iam? Para a direita não dava para ir, nem para a esquerda, porque era uma praia e depois ela se fechava. Não dá para ir para a direita nem para a esquerda e voltar para trás. O inimigo vem vindo lá atrás. E o povo começou a resmungar com Moisés. E Moisés foi falar com Deus. Deus disse assim: só marche, fica quieto, manda esse povo esperar que eu vou mostrar o que eu vou fazer. Aí quando chegou lá, Moisés não sabia de nada, mas é confiar na direção, querido, como Moisés, como Abraão, não sabe para onde vai. Eu vou mandar o seu lugar porque você não sabe para onde você vai. Duvido, querido, se pegar a igreja hoje, você que está aqui, e pudesse voltar o tempo, e Deus voltasse lá no tempo, no lugar de Abraão fosse você, na cidade de Ur, no meio da parentela, tudo bem, gostoso, que paraíso, que cidade boa, e Deus de repente parece que vem estragar a sua festa, e falasse para você numa noite, num momento lá, uma voz viesse, e ele aparecesse para você, sei lá, e dissesse assim: sai da sua cidade, sai da sua terra, parentela, da casa dos seus pais, e vai para um lugar. Para onde? Quero só que você saia. Duvido que a gente iria. Muitos de nós, a maioria, falharia. Moisés chega no beco sem saída, Deus não falou nada para ele. Aí na hora certa Deus diz assim: Moisés, estende o teu cajado. E o mar se abriu. Daniel foi lançado na cova dos leões. E ele não sabia o que ia acontecer. Querido, viver pela fé é coisa séria. Muitas vezes é cova dos leões, muitas vezes é beco sem saída. São situações que, se a gente quiser ser amigo de Deus, a gente vai conhecer Ele nesses momentos. E é nesses momentos que a gente não abandona Ele. E vai dizer assim: nossa, mas eu te servi há tanto tempo, agora que o que me está sobrando é uma cova de leões. Daniel poderia falar: Senhor, eu sou teu servo, eu sou um chito. O leão não pode tocar num chito e aquela coisa toda. Não, querido, você confia em Deus. E outro, o santo, ele morre, se for possível, comido por leões, como muito morreu, mas ele não nega a Deus. Isso também mostra amizade. Mas Deus, está tudo no controle de Deus. Até a morte do santo está, o jeito que vai morrer, como vai morrer, com que idade vai morrer. A morte do santo está escrito. Deus diz: na hora certa eu pego ele e trago para o meu quintal aqui para morar comigo. Foi lançado na cova dos leões. Querido, está tudo no controle de Deus. A gente tem que entender que aquele que está na frente está dando direção. Jesus foi para o túmulo. Que tragédia. Os discípulos ficaram decepcionados. Nós pensávamos que ele ia entrar aqui em Jerusalém, ia botar todo mundo para correr, o Império Romano ia sentar no trono. Oh, que glória. Agora ele morre no lugar mais terrível da época, o lugar mais maldito de morrer, querido. Não era nem apedrejado, o lugar maldito de morrer era a cruz. Ele foi no lugar mais maldito. Foi para o túmulo. Ai, acabou. Mas está tudo no controle de Deus. A gente tem que saber a direção que Ele quer. Jesus no Getsemane orou: Senhor, é possível passar de mim esse cálice? Se for possível, passa. Deus diz: não. É possível? Não. Já entendi, Senhor, faça a sua vontade. E Ele foi na direção do Pai. Carregou a sua cruz, foi crucificado. Ao terceiro dia, ressuscitou. O quanto que a gente confia na direção de Deus? Que talvez você está olhando para a sua vida agora e você está pensando assim: não sei, não conheço a vida de todo mundo aqui. E você está dizendo: mas parece que tem alguma coisa errada, parece que está na direção errada. Você é amigo de Deus? Se você é amigo de Deus, está na direção certa. Mas parece que vai chegar no mar, não vou para lugar nenhum mais. Querido, se o mar não abrir, ele dá poder para você andar por cima, mas passar você passa. Se tem um muro que é intransponível, se ele não abrir uma porta, ele te dá asas para voar. Alguma coisa ele faz, mas deixar a igreja parada, ele não deixa. Amém? Você está entendendo? Isso tudo é para acrescentar fé no seu coração, para que você seja chamado também amigo de Deus e confie na direção de Deus. Então Abraão confiou, por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Glória a Deus. Aí Jesus fala assim depois da ressurreição: fiquem reunidos aí no tabernáculo. Ficaram lá no tabernáculo reunidos, ninguém sabia o que ia acontecer, mas Jesus diz: tem que ficar aqui, nós vamos ficar, alguma coisa vai acontecer. Ele disse que descerá
poder do alto. Nunca ninguém tinha experimentado aquele batismo pleno. Tudo estava lá, orando todo dia. No dia de Pentecoste, na hora, Deus dá a direção, Deus faz o que Ele tem que fazer, a gente não tem que questionar. O Espírito Santo veio e foi derramado sobre a igreja se tornou uma igreja poderosa, cheia do Espírito. Confie na direção do Senhor, amém? Diz para quem está do teu lado, confie na direção do Senhor. Se você quiser ser amigo de Deus. Outra coisa que é interessante, porque Abraão teve falhas, todos os homens têm, né? Você já viu alguma coisa que o homem faz que ele não tem uma falha? Abraão teve uma falha. Então, para ser amigo de Deus, nós não devemos buscar socorro no Egito. E uma das falhas de Abraão foi que ele desceu para o Egito por causa da fome. Porque se Deus chamou ele e deixou ele na terra de Canaã, não sei, Deus ia fazer um milagre, não sei. É o Deus que manda pão do céu, né? Não mandou 40, alguma coisa Deus ia fazer. Elias, quando estava fugindo de Jezabel, o anjo apareceu e deu comida para ele. Diz assim, ó, esse cabeção, que está fugindo de Jezabel, né? Ele vai morrer de fome. O anjo disse, está aqui comida, come. E ele comeu, e aquela comida durou para 40 dias. Deus não podia lá dar uma refeição para Abraão e ele também comer e durar 40 dias, 30 dias, um ano. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Mas Abraão aí teve uma pequena falha. E teve fome na terra de Canaã, ele desceu para o Egito. Você quer ser amigo de Deus, não busca socorro no Egito, querido. Não busca socorro no mundo, não faz o que o mundo faz. Ah, o pessoal aqui está dando um jeitinho, sabe? Ó, dá para você ganhar um dinheirinho aqui por baixo e tal. Isso é pedir socorro no mundo. Se você é amigo de Deus, confia, Deus faz. Nem se for nos acréscimos do segundo tempo, nos últimos segundos, Ele vai testar a sua fé, até onde você segura. Aí ele viu, não, realmente ele segurou, Ele vai lá e te dá o que você precisa. Abraão pediu socorro, desceu para o Egito, e lá onde ele fez a burrada, né, de trazer a Agar, onde depois ele teve filho com ela, o filho Ismael, aquela coisa toda que deu. Não busca socorro no Egito, não. Amém? Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista perguntou, de onde me vem o socorro? Ele perguntou, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O povo cananeu dizia que os montes eram dos deuses. E muitas pessoas criam que o socorro vinha dos deuses, dos montes. Porque os montes tinham até nome de deuses às vezes. E diziam, lá nos montes habitam deuses. O salmista diz assim, para os montes levanta os olhos. Ele quer dizer, de onde me virá o socorro? É desses demônios? É desses montes? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não busca socorro no Egito, querido. Quer ser amigo de Deus? Dependa de Deus. Exerça a sua fé e diz, Senhor, eu vou esperar em Ti. Se o Senhor não fazer, eu não faço nada. E espere em Deus, porque Ele vai fazer. Ele nunca decepcionou os seus servos. Amém? Você está entendendo? Dá um glória a Deus bem alto então. Hein? Não, eu falei bem alto. Dá um glória a Deus bem alto. É para você acordar, né? Estamos acabando, querido. Acabando a primeira parte. Tem 4 partes. Eu gosto de explanar bem. O Espírito Santo me pega, esse ministério de mestre, eu vou explanando aqui, batendo liquidificador para você. Como aí? Para ser amigo de Deus, querido, não fixe sua tenda na terra. Não tenha lugar fixo. Não ache que você vai ficar aqui para semente. Todo mundo vive a vida do jeito que quer. Você pode perguntar. Ninguém espera que vai morrer. Ninguém espera que vai morrer. Porque eles acham que aqui é meu lugar, é a terra, eu vou viver aqui. Ele nem pensa na morte. Eu acredito que um dos meios das pessoas beberem, se drogarem, é porque no fundo elas sabem, lá no inconsciente, né, não no consciente, elas não querem pensar na morte, elas não querem pensar que pode morrer, para onde eu vou, é um vazio tão grande, então se drogam, bebem. E tem gente que acha que não vai morrer. Tem gente que acha que não vai morrer. Não fixe sua tenda aqui na terra. Abraão, lá vai dizer, Hebreus 11:9, pela fé,
peregrinou na terra, ele não teve residência fixa, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Então ele armava a tenda num lugar, ficava um tempo, desarmava, armava no outro, né? Isso é um princípio espiritual para a igreja não tem que armar tenda aqui. A igreja não tem que buscar os prazeres do mundo, buscar as coisas, nós vamos ficar aqui. Jesus disse, eu vou para a casa do meu pai preparar um lugar, aqui não é o lugar de vocês, e virei buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A tenda de vocês de verdade, o tabernáculo é lá no quintal da casa do pai, lá nós vamos armar nossa tenda, lá tem a nossa mansão. Mas aqui na terra, como Abraão, arma aqui, arma lá, desarma. Eu estou só andando na terra, eu estou só passando, sou um peregrino. Peregrino é aquele que anda, né? Não para. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava, o que ele aguardava? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu quero aquela casa fixa, aqui não. Vai trabalhar, querido, vai estudar, casa, tem uma família, amém, tudo isso. Mas não arma sua tenda aqui não, porque isso aqui vai passar pelo fogo, isso aqui terá grande tribulação, aqui não está pronto para nós morar ainda. A Bíblia diz que lá na frente, depois do milênio de Cristo, vai passar um fogo purificador e haverá novos céus e nova terra. Aí sim, será um lugar para a gente voltar aqui com o tabernáculo do céu e habitarmos nessa terra com Deus. Mas agora não é momento de habitar em tendas fixas. Glória a Deus, está entendendo? Está entendendo? A palavra do Senhor em 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Peregrinos é aquele que anda, nunca para. E forasteiro é aquele que é estrangeiro. É como se estivesse numa terra estranha. Eu estou num país diferente, não é meu esse país. Amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Saia, querido, não arma a sua tenda aqui. Outra coisa que é importante a gente saber: eu quero ser amigo de Deus, então eu tenho que ser um intercessor. Quantas vezes você orou para a vida do teu irmão? Quantas vezes você ficou sabendo que alguém está com problema e você não orou? Porque o amigo de Deus, ele tem o coração de Deus, e o coração de Deus tem misericórdia pelas pessoas, pelas necessidades. Então, se você é amigo de Deus, quando você vê um problema, você começa a interceder, você começa a orar. E foi o que Abraão fez. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E quando Deus estava na tenda com ele, o Senhor estava ali, ele começou a fazer uma intercessão, porque ele sabia que o sobrinho Ló dele estava lá em Sodoma e Gomorra, que seria destruída. E ele começou a perguntar: Senhor, se houver 50 justos lá, o Senhor destrói? Deus disse: não destruo. E ele foi: mas posso falar mais uma vez? E se tiver 40? O Senhor destrói? Não destruo. E ele foi indo, que isso é intercessão. O que ele estava querendo dizer: Senhor, tira o Ló de lá, vai. Não destrói a cidade com ele não, é meu sobrinho, eu amo ele. Se tiver 30, 20, 10, e foi até 10, ele podia ter continuado, né? Se tiver 10, Deus diz: não destrua. Quer dizer, em Sodoma e Gomorra nem 10 tinha, né? Só tinha a família de Ló, só. Só tinha a família de Ló. E ele intercedeu, querido. Quando você souber que o seu irmão tem um problema, não pensa duas vezes para levantar e orar por ele, interceder por ele todos os dias, dizer: Senhor. O amigo de Deus, ele intercede pelas pessoas, ele tem misericórdia pela vida das pessoas. Porque a gente vê hoje um bando de crente, querido, que parece que, sabe aquela coisa, o cara come o ovo e depois fica rotando caviar, ele acha que ele é o cara, e quem está se lascando que se lasca é porque tem maldição, porque eu sou abençoado, eu sou ungido de Deus, e não tem misericórdia. A gente não vê misericórdia na igreja. A gente não vê misericórdia na igreja. A gente escuta um problema de alguém falando, e a gente não intercede, a gente não se levanta. Então o intercessor é amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, ele era um intercessor. Glória a Deus. Orem pelos outros. A palavra do Senhor diz: orai um pelos outros, né? A gente tem que honrar um ao outro. Isso é ser amigo de Deus também. Para ser amigo de Deus, querido, uma coisa importante aqui: não queira ajudar a Deus naquilo que Ele te prometeu. Não queira dar uma mão para Deus naquilo que Ele falou para você.
Então, se ele deu uma promessa para você, se ele falou algo para você, não queira ajudar a Deus. Toda vez que o homem vai ajudar a Deus, ele faz burrada, ele estraga tudo. Porque quando Deus faz perfeito. Quando entra o homem para ajudar a Deus, ele acaba estragando aquilo que Deus estava fazendo. Abraão quis fazer o que, querido? A mulher de Abraão disse assim para ele: o negócio é o seguinte, Deus disse que vai nascer um filho de nós. Eu sou estéril, não posso dar filho para você. Então deita com minha serva Agar. E ele foi deitar com a serva Agar. O que Abraão estava querendo fazer aqui? Tudo bem que a mulher falou, mas ele tinha a voz final. Abraão estava querendo ajudar Deus. Deixa eu dar uma ajuda para Deus, vai. Ele falou que tem promessa e tal, mas ele não tem poder para curar minha esposa, eu não sei. Então vou ajudar ele. Vou ajudar Deus. Então são as falhas que às vezes no começo a gente comete, querer ajudar Deus. Diz para quem está do teu lado: Deus não precisa da sua ajuda. Diz assim: Deus precisa da sua fé. Amém? Aí o que aconteceu? Nasceu Ismael. Sabe o que às vezes Deus deixa essas coisas acontecer, querido, para ficar de testemunho para a humanidade, que toda vez que o homem ajuda a Deus, às vezes fica sequelas milenares. Isso aqui aconteceu lá mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, se nós formos chamados, há quase 6.000 anos que isso aconteceu, ele ajudando, deitando com a serva e tendo um filho com ela, o qual chamou de Ismael. Por causa desses filhos de Ismael, você sabe o que aconteceu? Até hoje, o povo árabe, porque o povo árabe veio de Ismael, o povo árabe que é um povo islâmico, até hoje, que está Iraque, Irã, Síria, Pérsia, tudo em volta. Israel, que é o filho legítimo de Abraão, a descendência legítima, está numa terrinha pequena e todo mundo quer tomar a terra deles. Os árabes têm terra que não acaba mais, mas eles querem o pedacinho onde Israel está. Sabe por quê? Porque Abraão quis ajudar Deus. Você pode ter certeza, se Abraão não quisesse ajudar Deus, não teria esses islâmicos aí, querido, mandando terror para o mundo, não teria esses islâmicos querendo acabar com Israel. Então, quando a gente quer ajudar Deus, a gente acaba estragando tudo. Deus está fazendo aquela coisa perfeita. Já viu quando brinca no mar, de fazer castelo, aquela coisa? Aí vem alguém que quer ajudar e acaba caindo em cima, fazendo negócio. Fala: rapaz, estava tudo certinho, demorei tanto para chegar aí, você derrubou tudo. Então, quando a gente quer ajudar Deus, a gente acaba estragando tudo o que Ele já fez. E às vezes fica sequelas. Então não ajuda a Deus não, querido. Ajuda a Deus, sabe de que jeito? Crendo nele, orando e buscando e crendo. Não queira dar um jeito. Não queira ajudar Deus naquilo que Ele prometeu para você. Amém? Você está entendendo? Então tenha paciência. Como eu disse agora de pouco, às vezes Deus faz. Abraão poderia esperar, porque na conta de Deus, Deus quando escreve uma coisa, está escrito, ele escreveu lá no livro dele, Abraão terá um filho com 100 anos, porque 75 já era velho, 75 já era velho, mas Deus escreveu, para ficar como milagre, eu vou esperar ele adormecer, ele não ter mais a sua vida sexual, nem ele nem Sara, aí eu vou tocar nele e nela, e eles vão de novo revigorar, ser férteis, ter um filho. Foi isso que Deus escreveu. Aí o Abraão quis entrar no meio do filme, da história que o pai estava escrevendo, e diz: peraí, eu preciso ajudar. E aí ele entra com a história dele: eu vou deitar com minha serva Agar. E ele estragou tudo. Então, quando Deus escreve uma coisa para você, Ele tem a data certinha, dizendo: ó, fulano, aqui está escrito, no dia tal. Ele não fala para você, né? Estou falando assim: dia tal, tal hora você vai receber isso que eu prometi, vai acontecer isso na sua vida, vai mudar a sua vida daqui para frente. E aí, até que não chegue lá, viva como Abraão, viva pela fé. Não faça o que ele fez, tá? Aí ele deu uma falhada, ele quis ajudar a Deus. E aí o que você faz? Espera. Porque nem se for no último segundo do acréscimo do segundo tempo, ele aparece e ele mostra para você o que ele prometeu. Quem prometeu não é homem para mentir. Glória a Deus. Então Deus vai fazer na sua vida. Amém? Outra coisa, nós estamos acabando quase.
Para ser amigo de Deus, querido, confie que Ele está no seu deserto. Porque às vezes nós vivemos um deserto. Sim ou não? É realidade ou não é? Vivemos ou não vivemos às vezes um deserto? Aí o que acontece? Abraão tinha muitos servos, muitos animais, e Ló também prosperou. Aí estava tendo um conflito entre os servos de Abraão e os servos de Ló, porque eles iam levar pastagem, aquela coisa, começou a dar briga lá. Aí o que Abraão fez? Abraão disse assim: ô Ló, vamos fazer o seguinte, sobrinho, chega aqui, vamos conversar. Escolhe para onde você quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o Ló, cresceu o olho nas verdes campinas que margeavam o Rio Jordão, claro, onde tem rio, tem verdes campinas, e diz: não, eu vou para cá. Abraão diz: tudo bem, me sobrou o deserto. Mas Abraão diz assim: bom, aquele que me chamou é aquele que vai me sustentar. E num lugar deserto, não deserto só de areia, mas era um lugar deserto que quase plantação não tinha, Deus fez Abraão ser o homem mais rico de toda a terra. Então, para ser amigo de Deus, confie no deserto que Ele está com você e vai te sustentar. Porque Ló escolheu as verdes campinas. Aí eu pergunto para você, quando saiu de Sodoma e Gomorra, com que Ló saiu? Com quanto dinheiro Ló saiu? Com nada, uma mão na frente e outra atrás. E perdeu a sua esposa. Então, querido, Deus pode fazer prosperar no deserto. Não cresça os olhos para as verdes campinas, não cresça os olhos naquilo que é fácil. Fala para Deus: eu confio em Ti no deserto. Glória a Deus. E ele se tornou o homem mais próspero. Então o segredo não é se você está ou não no deserto. O segredo é: a presença de Deus está comigo no deserto. A graça de Deus está comigo no deserto. Se ela está tudo sob controle. Porque no meio da areia Deus pode fazer brotar fontes. Quando Josafá foi guerrear uma vez lá, e ele subiu, se eu não me falha a memória, foi uma vez que ele subiu para ajudar o rei Acabe, que era do norte, e os animais iam morrer, e eles iam morrer de tanta sede que tinha, não tinha água. O profeta Eliseu foi lá e diz assim para eles: vai nesse vale aí, que era tipo um lugar, acho que um rio que estava até seco, não existia mais, e diz: vai cavocando aí, cavoca aí, coisa boba, querido. Deus sabe o que faz, cavoca aí, faz buracos no chão. Aí eles fizeram um buraco e saiu do lugar. Em todos os buracos começou a brotar água, como se fosse fonte na hora. E virou um rio, e eles beberam, os animais beberam. Querido, o segredo é a presença. Está com a presença? Está tudo sob controle. O que adianta você estar nas verdes campinas se Deus não está com você? O que adianta estar tudo certo se Deus não está com você? O que adiantou para Salomão ser o homem mais rico de toda a terra se Deus não estava com ele? Que Deus se desagradou dele multiplicar esposas, e Deus se desagradou de se dobrar aos outros deuses, mas estava tudo bem com ele, não tinha nem guerra, todo mundo fez aliança com ele, não tinha guerra, tinha dinheiro. Os servos dele, que eram os escravos, levantavam de manhã e jogavam pó de ouro na cabeça, de tanto ouro que Abraão tinha. Quem vai fazer que você mundial? Joga de pó na cabeça dos meus servos aí. Só que ele não tinha a presença de Deus, ele tinha se desviado. Então, querido, não adianta estar no gostoso se Deus não está com você. Agora, se você está no deserto, Deus está com você, lá você sente prazer, porque você vê os milagres de Deus o tempo todo. Amém? Então Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele confiou em Deus no deserto. E última coisa que eu quero falar, penúltimo: para ser amigo de Deus, dispense a natureza carnal. Isso é um ponto importante para nós. Quando Ismael estava moço, aquele que ele tinha tido com a serva Agar, e Isaac tinha nascido depois, que aí Deus falou: cabeção, estava vendo? Não precisava você ter me ajudado, Isaac veio. Aí quando Isaac desmamou, eles tinham uma tradição de fazer uma festa, porque desmamou. E aí o filho, o Ismael, que já era meninão, moço, e começou a tirar sarro do Isaac. Aí a Sara não gostou e diz: eu não quero que esse menino venha herdar com... Agora ela queria mandar embora, porque na hora de mandar fazer, ela mandou, agora ela não gostou. Que o outro estava brincando com o outro, diz: manda embora esse Ismael, eu não quero que ele herda com meu filho Isaac. Aí
Abraão ficou pensando se ia ou não ia. Deus disse assim: pode deixar, manda ele embora, porque também ele tem promessa, né? Filho seu tem promessa, manda ele embora. Então Ismael, querido, tipifica para nós a nossa natureza carnal. Sabe o que a gente tem que fazer? Quer ser amigo de Deus? Manda seu Ismael embora. Manda o seu homem adâmico embora. Manda o seu homem carnal embora. Manda o seu homem que tem vontade de coisas que não pode embora. Bota para correr e diz: vai embora. Se ele ficar, dá problema na sua herança. Você não vai herdar com ele. Por isso que Ismael tinha que ir embora, para não herdar com Isaac. Bota o seu Ismael para correr. Diz para quem está do teu lado: bota o seu Ismael para correr. Amém? Aí nós vamos aqui em 1 Coríntios 15, 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então tudo que é carnal, tudo que é humano, e tudo aquilo que passa, e tudo aquilo que ofende a Deus com a minha carne, eu tenho que botar para correr. Dizer, não é só botar para correr, bota o Ismael para correr e coloca ele na cruz. Corre para a cruz, irmão. Vai, Ismael, sobe na cruz e crucifica ele lá, seu velho homem, porque não vai herdar o reino. E a igreja hoje, uma boa parte dela, ela vive como uma igreja carnal. Ela não tem nada de espiritual. E aí quando Jesus vier nas nuvens tocar a trombeta, não vai subir? Fala: por que nós não subimos? Porque Ismael está junto com Isaac. E se tiver o Ismael junto, não herda. Você tem um corpo carnal, mas você não pode viver carnalmente. E aqui fala mais do que carne e sangue. Aqui na realidade fala mais, é mais profundo. É carnal, é o homem carnal, de jeito de ser, os pecados. Não vai herdar, querido. Por isso que a igreja, uma boa parte não vai subir. Não vai herdar. Eu quero subir. Eu não vou ter dó de Ismael, não. Ai, que dó. Eu vou ter que mandar ele embora, Senhor. Mas ele é tão bonitinho. Olha, faz 10 anos que eu ando com esse Ismael comigo, com esse vício, com esse negócio, né? Ah, mas tem que botar para correr agora. Mas coitadinho, ele vai ficar só no deserto. Bota para correr, não tenha dó não. Que é melhor botar ele para correr agora do que ficar depois. Glória a Deus. Tem que pagar preço, querido. Ó, os céus não é para todo mundo não. Eu digo que os céus não é para todo mundo não. Outro dia eu estava assistindo um programa, foi domingo passado, né, depois do almoço, com aqueles caras que dá treinamento do exército. É um programa que tem um desafio, e vai mulher, vai homem, vai todo mundo, e eles botam um treino bem pesado mesmo, de manhã aquele frio, e vai para a onda do mar, engancha no outro, deita, a onda vem, não pode soltar o braço, e tudo tremendo, e levanta o barco agora, e vamos lá, e volta. Aí o cara chega naquele que ele acha que está quase desistindo, vai desistir, você quer sair? Não quero, e continua quase morrendo, mas fica. Aí tem um outro que arrancava, eu não aguento mais, e vai embora. Céu não é para todo mundo. Céu é para quem quer pagar preço. Ah, eu não quero passar frio. Ah, eu não quero erguer barca. Eu não quero fazer força. Então, querido, está no lugar errado. O reino de Deus é tomado por comodismo. Não, o reino de Deus é tomado por esforço. Com violência. O original dá o sentido de violência. Você tem que ser violento com as coisas de Deus. Ir para cima mesmo. Renunciar mesmo. Jejuar mesmo. Orar mesmo. Perdoar mesmo e vai embora, vamos. Isso é para quem está querendo tomar por esforço. O reino de Deus, estou falando salvação você entrega a vida, mas depois o reino você tem que tomar por esforço. Ah, eu quero participar do reino, então você tem que tomar por esforço. E agora, querida, é a nossa vez, a nossa geração, agora é a nossa vez. Quem morreu já morreu, quem vai nascer ainda nem nasceu, mas agora é a nossa vez. É bem profundo isso que eu falei, né? Quem morreu já morreu, e quem vai nascer ainda não nasceu. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora é a nossa vez. Eu preciso escrever essas coisas. Entendeu? Você está preparado para isso, querido? Céu não é para todo mundo. 2 Timóteo 3,4. Mas não que seja difícil, não fica assustado não. Você fala: pastor, mas do jeito que você falou, acho que eu não vou conseguir. Não.
Se você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te dá sabedoria, Ele te dá alegria para passar tristezas, querido. Amém? Ele te dá fé para você passar momentos de ansiedade e de insegurança. Nós não estamos sozinhos, não é sozinho que nós vamos fazer. Tá? Nós estamos com Ele. Mas que não é fácil, não é. Muita gente já desistiu faz tempo. E tem muitos que já desistiu, mas continuam na casa de Deus, mas já desistiu já. O reino, eu não quero mais. 2 Timóteo 3,4. Aí Timóteo dá uma lista, Paulo dá uma lista para o pastor Timóteo lá, como seriam os últimos dias. Vai falando, desafeiçoado, jactanciosos e tal. E aí no final ele diz assim, ó, esses homens que são implacáveis, que não tem nada de Deus, diz assim, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. A igreja hoje anda de mão dada com o prazer. Tudo que é entretenimento, tudo que dá alegria, tudo que arrepia, tudo que sua, ai que delícia. Mais amigo de prazer do que amigo de Deus. Tudo que é prazer, é os hedonitas que falam, né? Porque os hedonistas são aqueles que vivem para o prazer. Até esses tempos atrás na teologia nós estávamos estudando algumas seitas, que inclusive a ciência cristã, né? Que diz assim, que tudo aquilo que dá prazer é bom, não importa o que seja. Deu prazer, é bom e é de Deus. Se você cheirar a cocaína, aquilo que te deu prazer, é bom e é de Deus, pode continuar. Ah, é prostituta, é bom, é de Deus, tem prazer. Queridos, isso é prática hedonista. Aqueles que é cultuar o prazer. Quem é mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, está na roça, já foi. E aí o Tiago 4,4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Opa, que já li, perdão. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós precisamos saber o que nós queremos. Amigo de Deus ou amigo do mundo? Amigo do que é santo ou amigo dos prazeres, amigo do pecado? Nós precisamos nos limpar. Abraão escolheu, querido. Por isso foi chamado amigo de Deus. Quer ser chamado amigo de Deus? Se você não passar por tudo isso aqui que eu falei para você nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, você não vai ser chamado amigo de Deus. E aqueles que vão comparecer diante do Senhor para receber o céu, tem que ser chamado amigos de Deus. E não como Jesus disse uma certa feita, afastai-vos de mim que eu não te conheço. Você não conhece porque não é amigo. Você imaginou você chegar aí na rua e você chega num estranho, ou está alguém no restaurante, vamos dar um exemplo, o cara está sentado lá comendo, você chega lá e bate na costa, e aí, como é que vai, cara? Senta lá, dá um negócio para mim tomar, e aí, como é que tá? O cara falou, quem que é você, cara? Eu não conheço, você vai sentando na minha mesa. O cara não aceita, você não é amigo dele, mas se você for amigo, você não pode sentar? Você pode sentar e ainda é capaz dele pagar a conta para você, não é? Aí é mais glória ainda. Então você procura os seus amigos, às vezes, no Rei dos Pampas, dá uma passeada, mas vai que você encontra um lá dentro, você corre lá e senta, rapaz, estava falando de você agora, que saudade, você é um amigão de infância, né? E aí ele vai ficar sem jeito, ele vai falar, senta aí, não, estou sem dinheiro, mas eu pago, então tudo bem, já que você insiste, né? Aí você come. Então ser amigo, querido, amigo é assim. Então, vai chegar lá no céu, não adianta falar, eu preguei no teu nome, eu fiz curso de teologia, eu tenho a carteirinha de membro, eu batizei nas águas, eu expulsei demônio. Ele falou, não te conheço, você não é meu amigo. Agora, se você for amigo aqui na terra, a hora que você chegar lá, vocês não precisam nem falar nada, o Jesus vai te dar um abraço e dizer, meu filho. Vai fazer que nem o pai do filho pródigo, quando voltou, caiu a ficha dele, ele quis o pai, o pai chegou, abraçou ele, querido. Viu? Seja amigo de Deus, ande por esses caminhos. É tempo de nós vivermos no Espírito. Não vivemos mais na carne. Bota o Ismael para correr. Dispensa essa natureza carnal, querido. Última coisa, agora é sério, nós vamos encerrar. É a última parte, só que essa última parte tem 10 tópicos para falar nele. Não, estou brincando. Para ser amigo de Deus, dê o seu melhor para Deus. Aqui é o auge, né, da vida de Abraão. Querido, você imaginou? Abraão de 75, esperou 25. Querido, a gente não consegue esperar um ano. Já viu quando tem uma promessa para você? Ou alguém falou em voz profética, que confirmou no seu coração, ou Deus falou para você mesmo, nossa, eu sinto que Deus vai me dar isso. E às vezes passa meses, a gente vai falando, nossa, mas Deus não deu ainda.
Por isso que ele foi chamado pai da fé, ele esperou 25 anos. Será que você conseguiria esperar 25 anos uma promessa de Deus? Sem abandonar ele? Porque Abraão não abandonou, ele fez as burradinhas dele, mas ele não largou de Deus. Ele entendeu a burrada que ele tinha feito depois. Mas será que a gente esperaria 25? A gente não espera, querido, um dia, a gente já quer na hora. Por isso que as pessoas estão comprando vassoura ungida, sal ungido, rosa ungido. Tem que ser agora. Como é que faz agora? Agora você tem que pagar. Aí você paga e não acontece do mesmo jeito. Porque ninguém compra Deus. Deus ninguém compra. Ele pode levar a unção lá que é do inferno. Que o demônio vai lá e faz um sinal. Mas Deus ninguém compra. Porque se eu comprar uma coisa e levar para casa é na hora, agora, eu estou comprando Deus. E Deus tem que fazer na hora que eu quero. E Deus não faz assim. E diz, ei Abraão, você vai... Para mim 25 anos, Deus diz assim, passa voando. Você vai demorar um pouco, mas eu quero ver até onde você é meu amigo. 25 anos ele esperou. Mas aí você sabe o que aconteceu? Isaac nasce, fica moço, que chuchu. Abraão nem olhava mais para o céu, as estrelas, para contar as estrelas, ele só olhava para... Né? Antes ele tinha os olhos em Deus, depois era só Isaac, coisa fofa, e cresceu a coisa fofa. Deus diz assim, Abraão, eu quero que você mate o seu filho em sacrifício para mim. Leva lá no monte. Querido, isso quer ser homem de fé, depois de esperar tanto, e a perder o que ele ganhou, ele diz assim, não, Deus, eu sou amigo de Deus, se ele pediu, eu vou dar. Ele foi lá no monte para matar Isaac. Quando ele ia descer o cutelo, que ele já estava amarrado na lenha, psicologicamente ele já tinha sacrificado. E falou assim, para Abraão, Deus já te ouviu, Deus já entendeu o que você ia fazer. Aí tinha um cordeiro enroscado ali, trocou e colocou no lugar. Isaac não morreu, mas Abraão quase morreu de susto, né? Porque teve que dar um grito, senão ele ia matar mesmo. Sabe o que isso aqui ensina, querido? Para ser amigo de Deus eu tenho que dar o meu melhor. E Deus sabe o melhor que está aí, ele diz, eu quero. Olha que interessante, Abraão já tinha esse princípio no coração. Ele foi para uma guerra. Inclusive o sobrinho Ló dele estava na história de novo, porque veio lá uns reis, saquearam a cidade, levaram as mulheres, ele levou o sobrinho Ló, ele diz, epa, eu vou lá buscar. E ele foi lá buscar. Quando ele foi lá buscar, Abraão não era homem de guerra, mas Deus estava com ele, por isso que eu falo, está no deserto, Deus está com você, amém. Você vai para uma guerra, você não é guerreiro, mas Deus ele está com você, ele te dá a vitória. Abraão foi para a guerra, venceu 4 reinos, querido, e tomou todas as riquezas dele, trouxe as mulheres de volta e trouxe o Ló de volta. Aí quando ele estava com toda aquela riqueza, que devia ser muita coisa, ouro, prata e tanta coisa, a primeira coisa que caiu no coração dele, o que foi? Não tinha lei, mas ele diz, vou dar o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Eu não posso deixar de abençoar a obra de Deus, não posso deixar de abençoar o sacerdote. E devia ser o dízimo, devia ser um dízimo alto, querido, porque hoje dá dízimo baixo, todo mundo dá. Eu já vi um monte de testemunho de pastores que falam, olha, o fulano veio quebrado, com o Fiat 147 caindo as portas, pelo amor de Deus, ora por mim, me ajuda, e ajudou, orou, Deus jogou ele lá em cima, o cara virou empresário, isso aconteceu, quem contou foi o Silas Malafaia. O cara virou empresário, ficou rico, aí pergunta se ele dava mais o dízimo. Quando estava pobre, entrava R$10, ele corria com 1. Aí depois que ficou rico, falava, puxa, mas agora entrou 1 milhão, vou ter que dar 100 mil, quanto que é? 100 mil, cara, é dinheiro. Mas ele não está vendo que Deus tirou ele do cocô, vamos falar, daquele estrume onde ele estava. Porque a Bíblia diz que Deus levanta do monturo, o monturo é lixo mesmo. E coloca sentado com os príncipes. Mas o coração que você tinha lá, você tem que continuar sendo como príncipe. E aí depois que fica rico não dá mais, porque 100 mil reais, por 100 mil reais eu compro um carro. Aí sabe o que Deus faz de novo? Deus tranca. E foi o que aconteceu com esse homem, perdeu tudo de novo. Então, querido, o coração você tem que dar o melhor em tudo. Não estou falando de dízimo aqui, mas é em tudo. Abraão teve aqueles esposos, foi lá e deu o dízimo para Melquisedeque. E aqui no Novo Testamento, em Hebreus, vai falar assim, Abraão deu por aquele que é mortal, agora nós temos que dar por aquele que vive para sempre. Quem que vive para sempre agora? Que é o Melquisedeque do Novo Testamento? Jesus. Então a gente prova quando é amigo de Deus, até no financeiro, querido. Eu não gosto de falar desse assunto, mas eu vou falar. Às vezes a gente se prende, outras coisas a gente até dá, mas quando vai mexer no bolso, o escorpião levanta e quer morder a gente. Vamos
querido, dá o melhor para Deus em tudo. Mas aí falando do Isaac, Isaac era tudo que ele tinha, o filho. É melhor que riqueza, é melhor que tudo um filho na vida de uma família. Aí ele chega lá e foi oferecer para Deus. E na nossa caminhada vai ter muita coisa que é um Isaac para nós. Deus vai falar assim, puxa, estou vendo que você gosta tanto desse negócio. E é justo isso que eu quero, Deus fala. Vamos ver se você oferece. E aí, como é que faz? Entendeu? Se você é amigo de Deus, você não pensa duas vezes para dizer, Deus, está aqui, pega. Aí ele vai falar, puxa, esse é amigo mesmo. Você já viu quando uma pessoa entra, ela está com um problema financeiro, enquanto ela está bem, o que tem em volta delas? Amigos. O filho pródigo experimentou isso, tinha um monte de amigo. Paga aqui, toma lá. Esse cara é legal. Aí o dia que ele ficou pobre, quem estava com ele lá? Para tirar ele, trabalhando, dando comida para os porcos e querendo até comer comida de porcos. Os amigos foram todos embora. Então, às vezes é assim, quando a gente está com um problema, a gente vê quem é amigo de verdade. Você quer conhecer amigo, você vai conhecer nesses tempos assim, né? Quem que está ali com você? Quem que continuou com você? Esse não é interesseiro. Esse que é meu coração. E é isso que Deus faz. Deus vai experimentar a sua fé e você diz, está aqui. Ele diz, puxa, esse é amigo mesmo. Mas Deus não quer, Deus diz, não, pode pegar de volta. Ô Abraão, leva o Isaac de volta, eu só queria ver até onde eu sou mais importante do que tudo na sua vida. Porque um filho, fala a verdade, é mais, humanamente falando aqui na terra, é o que a gente tem mais importante. Agora Deus disse assim, o Isaac não pode estar acima de mim. E ele experimentou a fé de Abraão. E Abraão foi lá e deu Isaac, dizendo assim, Deus, o Senhor é meu amigo, o Senhor está acima de tudo, até do meu filho, que foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser que mata, eu mato. Amém? Mas Deus devolve, Deus às vezes faz isso com a gente. Ele pede uma coisa para ver até onde a gente dá. A gente devolve, ele fala assim depois, pode pegar, eu não quero não. Amém? Então, encerrando, Deus, hoje ainda, querido, está buscando amigos como Abraão. Eu espero que ele encontre nesse lugar amigos.